Mais uma mulher foi vítima de feminicídio nesse fim de semana aqui na cidade de São Paulo. Ela se chama Geisa Pates Soares, tinha 35 anos. O principal suspeito é um homem que já vinha perseguindo a vítima. Esse crime aconteceu em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Lucas Josino fala de lá agora, ao vivo, número assustador que a gente tem de feminicídios aqui no estado, né, Lucas? Bom dia. 125 mulheres foram vítimas de feminicídio esse ano, entre janeiro e maio, no estado de São Paulo. Alan, esse é um número maior se a gente comparar com o ano passado, com o ano retrasado, desde 2015, quando esse tipo de crime começou a ser contabilizado pela Secretaria da Segurança Pública. Só para a gente fazer uma comparação, no ano passado foram 108 mulheres, esse ano 125 no estado de São Paulo. A justiça decretou a prisão temporária de Vinícius Brito, que está foragido. O homem de 31 anos é suspeito de matar uma mulher esfaqueada dentro da casa dela, na zona leste da capital. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Não tô muito bem. Esse cara aqui, o nome dele é Vinícius, acredito eu. Hoje, nessa noite do dia 5 de julho, 4 horas da manhã, eu encontrei ele em cima da minha mãe. Ele deu uma facada na minha mãe. Então, quem puder me ajudar, ele ainda tá aqui por São Paulo. E, por favor, qualquer informação ajuda, tá bom? Minha mãe, infelizmente, não tá aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Mais um caso de feminicídio, um tipo de crime que cresceu este ano em relação ao ano passado. Familiares e amigos deram o último adeus à corretora de imóveis Geisa Soares, de 35 anos, vítima de feminicídio no cemitério Itaquera, na Zona Leste. A Geisa gostava de viver, de viajar, de curtir, de passear. Ele nunca teve o direito de fazer isso com a minha irmã. Ele não podia ter tirado ela de mim, da minha família, da filha dela. Segundo familiares da Geisa, na manhã de sábado, Vinícius Brito, de 31 anos, um homem que ela conheceu há 6 meses, entrou na casa dela e a matou com uma facada. A dor dessa família ajuda a dar rosto a uma estatística crescente. É que antes dos números vem a história de uma mulher que, de acordo com os parentes, morreu depois de ser perseguida por um homem que não aceitava a rejeição. Falava assim: mãe, esse Vinícius tá me perturbando, mãe. Ele vai acabar fazendo alguma coisa comigo. Fugia dele. Ele disse que ela não era nada dele, só que ele era obcecado por ela. A parte pior foi essa. Sim, e ele em cima dela. Só que eu não tava entendendo toda a situação ainda. Pra mim, ele tava sufocando ela. Eu tava sem meu óculos e meu grau, ele é 5 de miopia, então eu tava vendo só o blur das coisas. Aí, nessa que ele tava aqui em cima dela, ela reuniu força não sei da onde e falou meio embolorada assim: cuidado, alguma coisa assim, mas eu não tava entendendo. Eu só queria ajudar minha mãe, porque pra mim ele tava sufocando ela. Aí ela ficou aqui, ele ficou por cima dela, e eu fiquei por cima, assim, tentando puxar. Não sabia exatamente o que fazer, mas eu só tentava puxar. E ela, uma das últimas palavras que ela falou pra mim, falou assim: Nicole, você tinha certeza? Ele era um psicopata. Mas aí eu não tava entendendo, eu pensava que ela tava ficando sem ar, por causa que na minha cabeça ele tava sufocando ela. Aí ele saiu correndo. Aí eu agradeci assim pra Deus, ele saiu correndo. Até então você nem tinha percebido a facada. Eu não tinha percebido nada. Pra mim ele só tava sufocando ela, alguma coisa do tipo. E eu só fiquei de tirar ele de cima dela. Aí ele saiu correndo. Aí ela teve força. Aí ela fez exatamente isso daqui, ó. Ela tava aqui. Ele, assim que ele me viu, ele
falou assim com ela, falou assim, você pensou que eu não era homem? Que eu ia ser alguma coisa? Eu olhei assim, o fundo do olho dele, assim, aquele cheiro horrível de sangue. Eu não sabia que era cheiro de sangue. Aí ele levantou assim, saiu correndo, largou, mas eu não sei se ela tava segurando a faca. Tem isso, ela ainda tava segurando a faca. Ou tava presa nela, na roupa, tal? Não, ela tava segurando a faca, porque a força que ela teve foi de vir aqui tinha uma chave, ela veio assim com tudo, encostou assim e trancou. Aí eu levantei assim o pescoço dela, porque na minha aula de primeiro socorro tava pensando que ela tava sem ar, alguma coisa assim. Levantei o pescocinho dela assim, ela deu o último ar. Eu tava muito nervosa. Ela deu o suspiro dela. Exato. Nicole, olha, o importante é falar, Marcão, é que esse homem agora está sendo procurado, viu? A gente volta com você e eu continuo com a Nicole aqui, entendendo melhor essa história, tá bom? Entre janeiro e maio, o estado registrou 125 feminicídios, um aumento de quase 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Para ajudar no combate a esses crimes, começa a valer ainda esse mês o Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra a Mulher. A proposta é reunir informações para facilitar o acesso ao histórico de condenações do agressor. A ideia desse cadastro é isso, é diminuir a reiteração, é diminuir os casos de violência, mas ele sozinho, ele não pode ser visto como uma bala de prata, que vai resolver todos esses problemas. A violência contra a mulher, ela é um problema complexo, então a gente precisa de ações da polícia, a gente precisa de ações do Ministério Público, a gente precisa de ações do Judiciário. Nós temos que trabalhar com uma somatória de medidas, para que a gente consiga dar conta desse fenômeno. Dentro da estatística, mas ainda sem entender a dimensão do que aconteceu, a mãe da Geisa convive agora com a dificuldade de aceitar a ausência da filha. Eu vou lembrar dela toda hora, ela vindo daqui para tomar café em casa, de manhã cedo. Porque ela tomava café aqui, né? Saía da casa dela e ia para cá. Essa parte é a parte pior. Bom, a Secretaria da Segurança informou que a polícia continua procurando esse suspeito de ter matado a Geisa e voltou a ressaltar que ampliou políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. E que as mulheres que se sentirem ameaçadas ou intimidadas podem recorrer ao aplicativo que conecta mulheres em situação de risco diretamente com a polícia. Tem também a cabine Lilás no atendimento de ocorrências da violência doméstica e o monitoramento eletrônico de agressores. Geisa era uma corretora de imóveis, tinha 35 anos, era super conhecida aqui no bairro, era muito alegre e gostava de viajar. Há 6 meses, ela conheceu Vinícius Gomes de Brito. Eles não tiveram um relacionamento, de acordo com a família. Mas mesmo assim, o Vinícius passou a ser obcecado por ela e a perseguia. Em todos os lugares onde ela ia, de acordo com a família, o Vinícius ia também. Na sexta noite, a Geisa saiu de casa, foi curtir com os amigos. Quando estava voltando, já no sábado pela manhã, o Vinícius foi até a casa dela e lá desferiu um golpe, a faca, contra ela. A filha estava na casa, viu tudo, chamou a polícia, chamou o resgate, mas mesmo assim não foi suficiente. A Geisa foi socorrida no Hospital Santa Marcelina, que fica aqui próximo, mas não resistiu aos ferimentos. Vinícius Gomes de Brito está foragido. A família registrou um boletim de ocorrência. Vinícius é o principal suspeito. A família viu ele saindo de casa e até agora ele não foi localizado. A gente viu agora uma viatura da Polícia Militar saindo daqui. Estava conversando com os familiares, estão atrás do Vinícius. E a Geisa engrossa essa estatística triste, 125 mulheres vítimas desse tipo de crime aqui no estado de São Paulo esse ano. Olha, novas informações agora sobre a mulher. A polícia deve abrir uma operação a qualquer momento para tentar encontrar este homem, vizinho da Geisa. Esse homem é um crápula, porque o que ele fez com a própria vizinha é lastimável. Além da perseguição que ele fazia contra a vizinha, tentando o tempo todo namorar ela, ficava cantando ela e ela disse não para ele. Aí, revoltado, ele entra numa discussão com ela, armado de uma faca, invade a casa dela aqui na região de Itaquera, zona leste de São Paulo. Eles até tiveram um breve relacionamento. Mas segundo a família desta mulher, que agora não está mais entre nós, felizmente foi morta, foi assassinada. Este homem aí
segundo o que a família nos contou, ele era obcecado por essa mulher que ele depois termina ceifando a vida dela. Ele não se conformava em receber o não desta mulher. O crime aconteceu após uma discussão em um bar próximo à residência. O homem invadiu a casa da vítima, atacou ela com golpes de faca. O suspeito conseguiu fugir. Agora está sendo procurado pela polícia. Por isso nós estamos fazendo o papel de divulgar aqui a foto dele, a identidade dele. Deve ser capturado muito em breve. Nós temos uma força muito grande de audiência, principalmente na zona leste de São Paulo. Foi lá que ele cometeu o crime, de lá para cá não tem tanto tempo assim. Ele não foi muito longe, não. Deve estar ainda pela região, escondido, né? Foi machão para cometer o crime, mas não para assumir a bronca. Exatamente. Mais um feminicídio, um caso de feminicídio, um homem que não aceita ou não. E aí também tem as câmeras, já tá no sistema do Smart Sampa aí, então logo logo a polícia vai colocar as mãos nele. Eu quero saber quanto tempo ele pega de cadeia, não só pelo crime de feminicídio, mas também porque a família conta, a filha nos contou, 18 anos a menina presenciou a mãe sendo morta e conta que ele abusou também sexualmente dessa mulher. Só do feminicídio são de 20 a 40 anos, mais o abuso aí, mais uns 15 anos, uns 55 anos. Mas infelizmente pela nossa legislação só vai cumprir 40, Dudu. É uma pena. Logo após o velório e enterro, os familiares lembravam de Geisa com saudade. A Geisa, de 35 anos, era amiga do Vinícius, de 31. E no começo o Vinícius ficou super encantado e ele vai, cria aquela situação toda e se declara. A Geisa, muito educada, fala pra ele: Vini, é o seguinte, é só amizade, não insiste que é só amizade, eu não quero. E o Vinícius sempre foi insistente, até que a Geisa chegou e falou o seguinte: vou bater a real. Se você continuar insistindo desse jeito, a gente vai parar de ser amigo. Então, podemos ser amigo? O cara dissimulado faz de conta que ele entendeu o recado. Aí ele espera passar o tempo até que um dia ele a convida para ir no espetinho comer, fazer um lanche. E ela vai. E ali no espetinho, o cara mais uma vez tira a caixa de ferramenta que ele tem, vem com aquele papo aranha, até que a Geisa, ela ficou irritada. Foi: poxa, eu já falei várias vezes, você só me chama aqui fazendo de conta que é meu amigo? E nessa de discutir, ela dá um tapa no rosto dele. Ele deve ter dito alguma coisa a mais pra ela. Recebe um tapa, ela se levanta, pede um carro por aplicativo e vai numa outra festa, num outro bar com os amigos. E quando ela chega, ela diz: gente, pelo amor de Deus, nunca mais convidem o Vinícius. Quando nós estivermos juntos, eu não quero mais. Acabei de dar um tapa no rosto dele. Ela conta isso pra todo mundo que tá ali. Todo mundo fica sabendo. É por isso que a polícia tem detalhes do que aconteceu ali na lanchonete. Porque ela contou. Só que depois disso ela vai para casa e o Vinícius guardou aquela mágoa no coração. Ele vai até a casa dela, invade essa residência com uma faca na mão. Olha a estupidez do que acontece na sequência. É o tipo de reportagem que serve como alerta. Você, mulher que está me assistindo aqui agora. Mas o cara é insistente. Não, isso não é insistência. Isso é crime. A pessoa que fica batendo, mesmo que você já tenha dito não, não é não. Você aprendeu isso aqui? Se o cara não ouve o teu não, isso não é insistência. Isso é crime que pode terminar com morte, como você vai ver aqui. Balança. Nem a família, nem os amigos. Ninguém imaginava que aquela noite terminaria em tragédia. Ele não tinha poder de fazer isso, porque... Maldito! Vinícius Gomes Brito, de 31 anos, era conhecido como um homem prestativo, educado, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele era aquela pessoa calma, que todo mundo falava: nossa, esse menino é muito bonzinho, às vezes vive pisando nele e ele não faz nada. Mas, segundo a família da corretora de imóveis Geisa Patês Soares, de 35 anos, por trás dessa imagem confiável, existia uma obsessão que ela tentava encerrar há muito tempo. Nunca se relacionaram. Ele sempre atrás dela, e ela tinha feito uma viagem também pro Piauí, e ele ficou indignado com isso, falou que era pra ter ido junto. Ele sempre foi obcecado por ela. A gente falava assim: vai, ô Vinícius, tá aí seu namorado, ela, você tá ficando louca? Fica falando essas coisas aí que você vai ver, viu? Esse desprezo que ela fez com ele, que foi criando ódio, e ele não aguentou mais. Ele falou: já que você não vai ficar comigo,
não quer ficar comigo, você também não vai ficar com mais ninguém. Ele é um homem muito sombrio, assim, muito pesado. No olhar dele, assim, você vê a maldade, assim. A família conta que Geisa sempre deixou claro, não queria ter um relacionamento com Vinícius. Não tinha nenhum sentimento amoroso por ele. Só que ele insistia, procurava a corretora com frequência e não aceitava o distanciamento. Na noite do crime, Geisa e Vinícius saíram com outros amigos para um restaurante. Foi lá que os dois teriam discutido. Durante a briga, Geisa teria dado um tapa no rosto de Vinícius. Geisa chamou um carro de aplicativo e resolveu se encontrar com outros amigos perto de casa. Vinícius foi atrás. Como sempre, Geisa dispensou o suspeito e voltou para casa. Quando teve a briga lá, ela veio pra casa. Só que como ela já era acostumada a vir e ele vinha atrás, ela não imaginou que ele ia fazer isso. Ainda no bar, ela chegou a dar um tapa na cara dele e ele falou, hoje eu te mato. Foi na parte de cima desse imóvel, onde a Geisa morava com a filha, a Nicole, de 18 anos, que tudo aconteceu. A Nicole estava neste quarto, dormindo, quando ouviu gritos de socorro da mãe. Ela saiu, só que ela estava sem o óculos, ela não viu muito bem o que estava acontecendo, mas a porta desse quarto estava aberta. Então, a Nicole entrou e viu o Vinícius por cima da mãe, esganando, tentando realmente esganar a Geisa. Nesse momento ela não pensou duas vezes, ela pulou em cima do Vinícius, puxou o Vinícius para trás para tentar salvar a mãe. Mas já era tarde demais. A Nicole, nesse momento, não percebeu que a mãe já estava ferida na barriga. Nesse momento, o Vinícius vê ali o que estava acontecendo, ele empurra a porta, sai caminhando, desce as escadas e desde então não é mais visto. Tinha visto o ferimento ainda e eu segurando ela, levantei o pescoço dela assim, aí eu deitei ela no chão, assim, porque eu tava vendo que ela não tava voltando. O ar dela já tinha subido assim, mas ela não tava voltando. Aí eu levantei a perna dela assim, quando eu fui levantar a perna dela foi quando eu vi o corte aqui. Em meio ao desespero, a menina chamou o resgate. Geisa ainda foi levada ao hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Foi muito doloroso ver minha mãe morrendo no meu braço assim. Eu já tava sentindo que era a hora dela. Muito abalada, Dona Maria, mãe de Geisa, conseguiu dizer poucas palavras, mas com profundo significado. Cheia de vida, cheia de alegria. Ela é uma pessoa muito boa. Eu consigo te falar dela agora, por agora. Viu? A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e continua as buscas pelo suspeito. Para a família, ficam a dor e as lembranças. E a tentativa de entender como um homem que parecia tão dócil escondeu uma violência que terminou da forma mais cruel possível. A gente quer justiça por ela. E eu fico pensando que pessoas cruéis, elas muitas vezes demoram para mostrar isso. O cruel não é só aquele que fala alto, que engrossa a voz, que briga por qualquer motivo. Cruel pode ser aquela pessoa quieta, pacata, que vai guardando até que uma hora ela explode. Mas sabe um indício de que esse cara era criminoso? É que ele nunca desistiu, apesar da mulher falar, eu não quero. Por favor, não faça mais isso. O cara insiste, bate o pé, começa a falar que você vai ser minha a qualquer preço. São expressões que revelam que o cara realmente é bandido, que ele é marginal, e eu acho que serve de alerta para qualquer mulher que está assistindo a gente aqui e que está vivendo uma situação semelhante. Geisa era feliz, né? Geisa era alegre. Onde ela estava era sorriso, era risada. Então, todo mundo queria estar perto, né? A mulher foi assassinada dentro de casa onde morava em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O suspeito é Vinícius Gomes Brito, de 31 anos. A Geisa tinha o hábito de todo final de semana ir até um bar aqui do bairro para tomar uma cerveja, conversar com as amigas, e foi neste local que há aproximadamente um ano ela conheceu o Vinícius. Eles se tornaram amigos. Num determinado momento chegaram a ficar, tiveram uma relação, mas para ela não passava disso, ela não queria nada além. Só que o Vinícius estava apaixonado e ele não aceitava que os dois fossem apenas bons amigos e passou a perseguir a mulher.
Podia estar o frio que fosse aqui fora, ele estava aqui esperando ela. Ele era obcecado por ela. Bem que ele teve frio, ele já tinha visto que ela não queria nada mesmo. Não queria nada. Aí acho que ele falou assim, ou eu ou ela agora. Ele abordou a mulher aqui. Ela estava nessa cama, já deitada. Ela tinha bebido um pouco, estava cansada. Foi quando ele a atacou. A filha estava aqui, olha só, no quarto ao lado. Ela estava aqui nesse quarto. Ela ouviu a mãe gritar, ouviu a discussão e veio até o local, veio até o quarto. Foi quando ela flagrou o Vinícius atacando a mãe. Me olhou frio, falou, você estava pensando que eu não sou homem? Eu mostrei aqui pra você que eu sou homem. Depois, Nicole percebeu que a mãe foi esfaqueada. Eu só tive a consciência assim na hora que... Aí eu olhei pra faca assim, olhei pra aquilo que tava acontecendo. E foi quando eu me dei o estralo, eu falei, meu Deus, ele esfaqueou minha mãe porque não saiu sangue. Vinícius ainda não foi encontrado pela polícia. A justiça decretou a prisão temporária dele. Testemunhas relataram que 3 dias antes do ataque, Vinícius teria pedido demissão no trabalho. Eles acreditam que o homem premeditou o crime. Eu acho que foi o plano dele, acho que ele vinha bolado. Que ele era muito calado. A senhora também quer que a justiça seja feita, né? Claro, a justiça se primeiramente de Deus, depois dos homens da terra, não é? E eu quero sim, ela merece. Era muito querida por todos. E ela deixou, infelizmente, a Nicole aqui, 18 anos, filha única, que está reunindo forças aqui para falar com a gente, viu, Marcão? A Geisa que era uma pessoa de 35 anos, trabalhadora, muito querida, e por incrível que pareça, ela tinha esse relacionamento com Vinícius, tinha algumas briguinhas, mas justamente na madrugada em que tudo aconteceu, não teve discussão grande. Você estava na casa, você não ouviu nada assim de anormal e de repente ela já estava esfaqueada, né? Você consegue contar pra gente onde você estava, como é que foi? Eu tava no quarto, aí o quarto ele é uma parede dividida, a outra eu só escutei ela pedindo socorro, socorro. Nessa que ela tava pedindo socorro, eu entrei direto dentro do quarto, ele tava em cima dela e ela tava de trás. Não, isso, ela tava por trás e ele tava por cima, numa escrivaninha que tem perto de casa, assim, do lado da cama dela. Eu tava sem óculos, porque meu grau alto é de miopia, eu não tava entendendo, eu não tinha visto sangue embaixo ainda. Mas você não era tão grave ainda. Não, não era tão grave. Eu pensava que ele só tava sufocando ela porque uma vez ela inconsciente também, bêbada, já tinha me contado que ele tinha enforcado ela e umas 3 semanas antes eu já tinha discutido com ele falando que eu não queria ir na minha casa. Aí, ele simplesmente pegou, eles tiveram, a única força que ela teve foi de virar assim, falar, as últimas palavras dela foi, Nicole, você tinha certeza que ele era um psicopata? Aí, ela me olhou assim, aí a única força que ela teve foi de correr assim em direção à porta, e ficou só eu e ela. Na porta, eu pensava que ele tinha enforcado ela, porque eu não tava entendendo as coisas direitinho, eu pensando que ele tinha enforcado ela, eu levantei o pescoço dela assim, ela deu o suspiro dela. Ela trancou a porta, ele saiu correndo. Na hora que eles tiveram na hora que eu cheguei e fiquei tentando apartar ele da minha mãe, ele olhou com um olhar frio e falou, as últimas coisas que ele falou foi, você tá pensando que eu não sou homem? Você tá pensando que eu não sou homem? Eu falei pra você, acho que eles tiveram alguma discussão em bar, alguma coisa, e ele já chegou predestinado pra fazer alguma coisa dentro de casa já. Isso foi 4 horas da manhã. Eu tava sozinha dentro de casa, só tava eu e ela, só morava eu e ela. Perdão. Aí, ela trancou assim a porta, eu pensando que ela só tava assim, levantei o pescocinho dela assim, e segurando ela. Aí eu vendo que ela não tava voltando, eu deitei ela no chão. Na hora que eu deitei ela no chão, eu já tinha visto, foi uma facada só. Eu já tinha visto o estômago dela aberto assim. Pelo visto, acho que foi, pelos que os médicos me explicou, foi algo interno, porque não sangrou muito, não tinha, foi um cheiro muito forte assim de sangue, mas só depois que eu vi saber que era de sangue. Porque ficou tudo cheio de sangue assim, minha camisola. Aí, ela não tinha muita força pra falar. Quando eu vi
o intestino dela, assim, que eu já não tava vendo muito direito. Era um sangue preto, porque ela bebia um pouco, né? Ela tinha os problemas dela, ela bebia. Aí, eu liguei pro 192, comecei a desesperar de chamar as vizinhas, porque ali que eu tinha entendido que ele tinha dado uma facada na minha mãe, até então eu pensando que ele só tava sufocando ela, alguma coisa, pela forma como chegou lá no quarto. Aí comecei a chamar todo mundo aqui da rua. E aconteceu o que aconteceu, né? Minha mãe não tá mais aqui comigo. Como é que vai ficar a vida daqui pra frente? Vai ter que seguir. Tem que seguir. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, um sorriso maravilhoso, encantadora. Ela sempre foi uma inspiração, assim, pra mim, fundamental, assim, do que era ser uma mulher de verdade, assim. Por mais que ela tivesse os erros dela, o jeito dela, assim, ela era uma pessoa maravilhosa, guerreira, batalhadora, cheia de dívida, mas nossa, ela deixou três casas, assim, pra mim. Deixou um monte de dívida pra minha tia também, mas eu vou dar um jeito. Eu vou me inspirar na minha mãe, eu vou usar a frase que ela sempre falava assim, eu vou dar um jeito. E é isso. Você vinha alertando sua mãe, então, a respeito do Vinícius. O Vinícius, esse rapaz com quem, Marcão, ela estava há pouco mais de um ano num relacionamento que não era fixo, era um ficar, como se diz por aí, né? E ele não aceitava, ela queria se afastar, ele não aceitava, e você avisou. Avisei, ela ficava bêbada, inconsciente, assim, teve uma vez que eu acordei de madrugada, assim, ele tava meio que abusando da minha mãe. Aí, ela caiu, bateu a cabeça, eu escutei um estrondo assim, mas aí eu queria entender o que ele tava fazendo assim direito. Porque as pessoas, ninguém aqui muito acredita em mim, mas aí eu fiquei pra escutar tudo. Ele arrastava ela em cima da cama e ela só falava assim, não, por favor. Aí eu fui lá discutir com ele, falei que eu não queria ir na minha casa, que ele não me enganava, que aquele olhar dele foi um olhar que ele me olhou, tanto o olhar que ele me olhou naquele dia que eu olhei no fundo do olho, ele falou assim, você não me engana, você vai embora da minha casa. Ele era tão manipulador que, tipo assim, ele falava assim, não, eu vou embora. Aí eu olhava e falava assim, eu só vou embora quando sua mãe mandar. Aí minha mãe bêbada, dissociando, ao invés dela pedir ajuda mais alguma coisa, eu acho que, eu não sei o que ela passava assim diretamente, mas ela só pedia mais bebida, alguma coisa assim, eu não sei. Por mais que ela tivesse batido a cabeça, ela já tinha esquecido, porque era o álcool, né? O álcool, ele faz isso com a gente mesmo, eu não sei. Aí eu tinha falado, você vai embora da minha casa, você vai embora da minha casa. Você enfrentou ele? Enfrentei, falei assim, você vai embora da minha casa. E tinha 2 vizinhos embaixo também, falei assim, você vai embora da minha casa. De um jeito ou de outro você vai. Aí ele ficava manipulando e falava assim, não, eu só vou embora quando ela mandar. Você quer que eu vá embora, Geisa? Aí ela ia lá, pedia remédio, porque ela também tomava muito remédio, ele manipulando a situação, ia lá e pegava o remédio assim pra ela, falou assim, não, minha mãe não precisa de remédio, ela não quer remédio, não é isso que ela precisa de agora, olha o que você tá fazendo, você vai embora da minha casa. Isso muito frio assim, e foi uma noite que eu consegui mandar ele embora da minha casa, a gente dormiu junto, fez uma oração assim, e no dia seguinte ela já não lembrava de nada. Aí a única coisa que ele foi fazer foi chegar nos meus familiares e falar, ai, aquela louca me mandou embora da casa dela e não sei o que, não sei o que. Foi me jogando contra a minha própria família, sabe? E a minha mãe era a única pessoa que, querendo ou não, do jeito dela, tava me entendendo. Eu tentei conversar com ela, eu conversei, eu falei, Geisa, por favor, me escuta. A gente teve uma relação conturbada assim, a gente tava se acertando, eu tinha dificuldade de chamar ela de mãe assim, mas não era porque eu não amava ela. Ai, eu tô sem acreditar, sabia? Mas que tenha sido assim. Gente, por favor, de coração mesmo. Toma cuidado com quem vocês colocam na cara de vocês.
Observe o olhar da pessoa, observe o jeito da pessoa, observe as atitudes da pessoa. Nunca confie 100%. Uma coisa, a força da mulher é aqui. Você tem toda a força do mundo para ser o que você quiser, mas jamais, em consequência alguma da sua vida, meça força com o homem. Não porque você é mais fraca que ele, é porque o homem ele é racional. Ou é você ou é ele. Ele nunca vai aceitar que seja ele. Então, sempre que o homem quiser intimidar você, o olhar, minha filha, o olhar diz tudo, tá bom? Jamais ignore a sua intuição. Jamais coloque sua intuição abaixo da sua emoção, tá bom?